Hoje, na arena de batalha, dois adolescentes equipados com algumas das armas alienígenas mais poderosas conhecidas pelo homem. Ben Tennyson com o Omnitrix no pulso, contra Jaime Reis com o escaravelho Besouro Azul preso às suas costas. Então, quem vai sair por cima aqui? Quem vai vencer essa luta intensa? O que eles são? É isso que vamos descobrir. Ben Tennyson era um garoto bastante comum que estava prestes a fazer o que poderia ser a viagem de verão mais chata de todas com seu avô e uma prima com quem mal conseguia se dar bem. No entanto, acontece que um dos dispositivos mais poderosos do universo caiu na Terra, ligando-se fisicamente a ele e dando-lhe a habilidade de se transformar em 10 formas alienígenas diferentes. Então, acabou sendo um verão muito mais interessante do que ele jamais poderia imaginar. Desde lutar contra criminosos comuns até ser perseguido por um senhor do crime intergaláctico, chegando até a salvar o universo. E mesmo assim aquilo era só o começo. As aventuras de Ben se estenderiam por anos, chegando até sua adolescência, fazendo aliados de sua família e até mesmo de seu antigo arqui-inimigo, Kevin 11. Os poderes de Ben vêm todos do Omnitrix, a criação da mente mais inteligente do universo. Embora originalmente fosse uma ferramenta para a paz, permitindo que as espécies se colocassem no lugar das outras, é claro que acabou sendo distorcida e se tornando uma ferramenta de destruição e uma arma de guerra. Mas quando caiu na Terra, Ben conseguiu usá-lo para um propósito totalmente diferente, se tornar um herói. O Omnitrix permite que Ben se transforme instantaneamente em qualquer alienígena, adquirindo todos os poderes e habilidades do alienígena nesse processo. Embora originalmente estivesse limitado a apenas 10 alienígenas diferentes, agora Ben tem mais de 70 alienígenas diferentes à sua disposição. Embora tecnicamente no cânone, ele na verdade tenha mais de 1 milhão de alienígenas diferentes, só que nós realmente só vimos cerca de 70 deles. Sempre que Ben tem o controle mestre do Omnitrix, ele pode se transformar instantaneamente em qualquer alienígena que quiser a qualquer momento. Ele não tem mais um limite de tempo que precisa obedecer. E o Omnitrix é tão poderoso que se Ben estiver em perigo de vida por causa de um ataque, o Omnitrix vai instantaneamente transformá-lo em qualquer alienígena que permita que ele sobreviva a esse ataque. Agora Ben tem um conjunto bastante diversificado de alienígenas, então acho que a maneira mais fácil de falar sobre isso seria de forma mais geral. Super força, super velocidade, voo, projeção de energia. E aí, como o Ben consegue usar cada um dos seus alienígenas para isso, como com super força, ele tem alienígenas como Gigante ou Enormossauro, ou até mesmo Gigante Supremo ou Enormossauro Supremo. Enormossauro consegue derrubar prédios com facilidade, ele provavelmente poderia destruir cidades inteiras e mesmo assim consegue lançar coisas para o espaço com facilidade. Um Enormossauro Supremo é muito mais poderoso, a ponto de derrotar Enormossauros normais com facilidade. E aí o Gigante é simplesmente... gigante, e ele é tão poderoso que de novo consegue lançar coisas para o espaço com facilidade. Sem problema, e geralmente consegue facilmente pegar e derrotar qualquer um em seu caminho, um Gigante Supremo. Ele consegue lutar contra vilões capazes de destruir planetas e jogá-los para longe. Claro, muitos dos alienígenas do Ben têm algum nível de super força. Existem até outros brutamontes grandes em quem ele confia. Tô falando do Quatro Braços, Diamante, caras desse tipo. Mas se o Ben precisa entrar numa briga séria e está levando a sério, esses são os dois alienígenas que ele vai chamar e eles estão muito poderosos agora. Também existem alguns alienígenas que são simplesmente resistentes e duráveis, como por exemplo o Bola de Canhão. Quando ele se transforma em uma bola e começa a rolar, ele fica praticamente indestrutível, quase nada pode pará-lo. Ou existe até um tipo diferente de durabilidade com alguém como Gosma, um alienígena que é basicamente uma grande pilha de geleia. E assim, ele pode se reformar a qualquer momento e a partir de qualquer coisa, permitindo que ele sobreviva a praticamente qualquer ataque. Então é claro, também tem a velocidade, com alienígenas como Ultra T e XLR-8, até mesmo Jato Jato. Ben desvia facilmente dos ataques e corre mais rápido do que se pode ver. Quando se trata de força física, Ben tem várias opções para escolher. E claro, nem vou começar a falar sobre os outros poderes do Ben. Ele tem eletroquinese, telepatia, telecinese, criocinese, radioquinese e manipulação atômica. Absorção e manipulação de energia.
A habilidade de criar construtos em campos de força, viagem no tempo e manipulação do tempo, manipulação da gravidade e manipulação magnética, manipulação de tecnologia e geração de poder cósmico. E ele pode literalmente transformar seus sonhos em pesadelos, ou até mesmo te deixar em um coma induzido pelo medo com apenas um olhar. Basicamente qualquer coisa que você possa imaginar. Bem provavelmente tem um alienígena que pode fazer isso, e com o controle mestre desbloqueado, bem, ele é facilmente um dos heróis mais poderosos do universo. O estudante do ensino médio Jaime Reis descobriu o escaravelho azul do Besouro Azul meio enterrado em um terreno baldio um dia, e então o levou para casa por curiosidade. Naquela noite, porém, enquanto Jaime dormia, o escaravelho ganhou vida e se ligou à sua coluna, escolhendo-o como seu novo hospedeiro. O novo Besouro Azul. Agora, em um nível básico, o escaravelho dá ao Besouro Azul força, velocidade e durabilidade sobre-humanas. Claro, talvez não tanto quanto um verdadeiro peso pesado como Superman ou Mulher Maravilha, mas o Besouro Azul é forte o suficiente para sustentar prédios. Ele pode facilmente arremessar veículos e até mesmo se virar sozinho, e lutar com algumas pessoas bem poderosas como Lanterna Verde, Gladiador Dourado ou Giganta. Alguém que consegue até mesmo dar trabalho regularmente para a Mulher Maravilha. Jaime também é ridiculamente rápido, ele consegue desviar de rajadas com facilidade e atacar alguns inimigos até mesmo através de dilatação temporal. Ele é tão rápido que consegue aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. O escaravelho é até capaz de atingir a velocidade da luz, ou até mais. Jaime pode reconfigurar a armadura para o modo força ou modo velocidade, então presumivelmente ficando ainda mais rápido e ainda mais forte. Claro, assim como ele não é tão forte quanto alguns heróis, ele também não é tão rápido quanto outros. Tipo, ele ainda pode ser completamente atropelado pela velocidade do Flash aqui, mas provavelmente seu maior atributo vai ser a durabilidade. Tipo, o cara pode cair em queda livre da órbita, descendo para a Terra como uma enorme bola de fogo e sair completamente ileso. Besouro Azul é praticamente imune tanto ao calor quanto ao frio, ele tem uma resistência embutida à telepatia. Ele conseguiu até sobreviver à dor de horas de tortura, tudo comprimido em 1,5 segundos. Ele pode ser socado e arremessado por outros escaravelhos e continuar lutando. Ele pode aguentar ataques e se proteger dos Lanternas Verdes. Ele pode até sobreviver a explosões nucleares. Mas assim como a força e a velocidade dele, a durabilidade dele também tem seus limites. Ele já apanhou do Lobo antes, até mesmo o Gladiador Dourado já conseguiu levar a melhor sobre Jaime, o Gladiador Dourado. Claro, uma coisa que o escaravelho do Besouro Azul pode fazer é garantir que sempre proteja o Jaime. Assim como o Maxwell Lord, ele conseguiu construir uma arma de energia capaz de danificar o escaravelho e então atirou na cabeça do Jaime. Esse cara realmente parece ter uma obsessão por matar besouros azuis. Bem, o escaravelho então consegue curar o Jaime da própria morte, aparentemente. Bem impressionante, mas se o Besouro Azul não é o maior, nem o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais resistente, então o que o torna tão incrivelmente poderoso? Bem, o escaravelho é tão tecnologicamente avançado que pode criar praticamente qualquer arma ou tecnologia que você possa imaginar. Ele pode se adaptar e evoluir instantaneamente para enfrentar novas ameaças, podendo encarar praticamente qualquer um. É isso que o torna um herói tão poderoso. Por exemplo, o Besouro Azul é capaz de produzir alguns ataques de energia e armas absolutamente insanos. Ele tem armas de energia que são capazes de despedaçar. Escudo do Lanterna Verde. E esse era um Lanterna Verde que estava completamente sério e pronto para a luta. Os Lanternas Verdes e o Escaravelho obviamente têm uma história bem complicada, e tanto o Escaravelho quanto o Anel meio que assumem o controle. E só tentam se matar no momento em que se veem, isso é só a ponta do iceberg. Aqui, ele tem alguns embaralhadores neurais bem poderosos. Ele consegue nocautear temporariamente a Bliss com um Shiro Blaster, que é uma das lanternas vermelhas mais poderosas que existem. Ele consegue derrotar um grupo inteiro de Omegs com um só golpe, e pode criar basicamente qualquer arma física que quiser a partir dos próprios braços. Besouro Azul conseguiu até enfrentar o Starro, que estava fortalecido com 5 anéis do Sinestro, e cada anel meio que se potencializa exponencialmente. Ele pode até ficar completamente insano.
O Besouro Azul é capaz de produzir bombas nucleares, e o Escaravelho já disse antes que tem uma arma que pode destruir o planeta, e o Escaravelho nunca mente. O Escaravelho também é capaz de analisar praticamente qualquer oponente contra quem eles lutam. Em toda situação em que o Besouro Azul se encontra, ele sempre encontra a resposta perfeita para o que está acontecendo. Por exemplo, uma vez, Jaime estava lutando contra um oponente intangível, então o Escaravelho simplesmente ajustou seu disparo de energia para ser capaz de atravessar a intangibilidade. Ele estava lutando contra um grupo de monstros mágicos. O Escaravelho conseguiu analisar a magia deles e descobriu uma maneira de detê-los. E essa habilidade de atravessar magia se estende até mesmo a conseguir neutralizar um feitiço do Eclipso. Claro, também tem seus limites. O Espectro simplesmente atravessou o escudo anti-magia do Besouro Azul, mas além disso, o Besouro Azul consegue criar radiação de Kryptonita instantaneamente. Quando ele encontrou a Supergirl, criou um escudo à prova de Flash que nocauteou o Flash instantaneamente. E o Besouro Azul também nunca fica sem ideias do Escaravelho, só que as ideias do Escaravelho geralmente envolvem matar. Como quando ele encontrou um grupo de Omax, e o Escaravelho simplesmente começa a sugerir soluções letais instantaneamente, que teriam funcionado perfeitamente antes, até que finalmente dá ao Jaime uma opção não letal para derrotar todos os 100 Omax de uma vez. Ele até tem algumas armas, como um grande colisor de hadrons e um disruptor de força forte, ou um campo de aniquilação de ordem implícita à sua disposição. Agora, Jaime provavelmente nunca vai usar essas armas porque ele é um herói e não quer matar. Mas sabemos que algumas delas têm implicações teológicas, o que significa que poderiam possivelmente matar deuses. Afinal, a ordem implícita é a estrutura subjacente mais fundamental da realidade. E o Besouro Azul supostamente pode aniquilá-la. E aqui está o grande detalhe final, o ponto máximo para o Besouro Azul. Se Jaime for nocauteado, incapacitado ou até mesmo se ele for morto, então o Escaravelho pode assumir o controle e continuar lutando. E isso é um grande problema para praticamente qualquer um, porque o Besouro Azul é a única coisa que impede o Escaravelho de ir com tudo o tempo todo e aniquilar completamente qualquer um contra quem ele lute. Então, no seu melhor, quão poderoso é o Besouro Azul? Bom, eu duvido que Jaime algum dia realmente alcance esse potencial, mas ele deveria ser capaz de facilmente estar no mesmo nível de qualquer Lanterna Verde por aí. Ele deveria ser um dos maiores pesos pesados da corrente contínua, capaz de destruir planetas com um único golpe. Quase qualquer um contra quem ele lutar, é possível que ele consiga até matar deuses e seres fundamentais, o universo. Basicamente, Besouro Azul definitivamente não é alguém com quem se deve mexer levianamente. Então quem vence aqui? Bem, vamos analisar agora. Dois heróis com poderes incríveis e armas cosmicamente impressionantes parece uma ótima ideia para uma luta. Só tem um detalhe, Ben tem o poder de acabar com isso com um único golpe aqui. Alien X é quase como Deus em pessoa. Embora ele não seja totalmente onipotente, onisciente ou onipresente, ele chega bem perto disso. E embora o Besouro Azul teoricamente tenha alguns poderes para matar alguns deuses, nunca vimos ele realmente fazer isso. Com certeza já vimos o Alien Case fazer algumas coisas de nível divino. E isso já foi demonstrado em mais de uma ocasião, que ele facilmente tem poder suficiente para simplesmente apagar o Besouro Azul da existência com um pensamento. Então vamos tirar ele da luta. O Ben não vai poder se transformar no Alien Hicks aqui, porque caso contrário, essa luta simplesmente não teria graça nenhuma. Agora, embora o Ben 10 tenha acesso a vários alienígenas diferentes, a verdade é que nem todos vão conseguir ajudar ele aqui nessa luta. Tipo, alguns são simplesmente inúteis, enquanto outros são meio redundantes. E ele tem alienígenas mais poderosos que têm as mesmas habilidades, então aqui estão alguns alienígenas nos quais eu quero focar. Para a força física, o Mongossauro e Pesadão, esses são os que ele normalmente escolhe. Para a velocidade ou voo, XLR-8 e Jato. Então, alguns dos alienígenas mais versáteis que Ben poderia usar aqui seriam Feedback, Fantasmático, Mega-Chave, Lodestar, Ataque de Garra, Relógio e Atômico. Agora já falamos um pouco sobre os alienígenas mais físicos do Ben antes, então o que os alienígenas mais versáteis dele podem fazer? Bem, Mega-Chave é um alienígena composto basicamente por milhares de pequenos nanites.
E ele tem o poder da tecnopatia, podendo controlar e manipular instantaneamente praticamente qualquer tecnologia que ele toca. Com certeza seria útil aqui na luta, Fantasmático pode se tornar intangível e atravessar os oponentes. Lordstar pode controlar o magnetismo, enquanto Gravatac pode controlar e manipular a gravidade. Feedback tem a habilidade de absorver e redirecionar energia, e pode absorver e disparar de volta literalmente quantidades infinitas de energia. Clockwork pode controlar e manipular completamente o próprio fluxo do tempo. E Atomics é basicamente um reator nuclear ambulante, sendo comumente conhecido como o segundo alienígena mais poderoso de Ben. E estamos falando de um poder absolutamente insano entre todos esses alienígenas. Quero dizer, o Mongossauro é um dos mais fortes que existem. E se ele se transforma em um Mongossauro Supremo, bem, ele pode derrotar os Mongossauros normais com um único golpe. Poxa, se ele se transforma em Atomics, bem, ele pode nocautear os Mongossauros Supremos. Feedback conseguiu absorver energia equivalente ao Big Bang. Relógio pode controlar completamente o tempo à vontade, e até mesmo revertê-lo. A bomba do tempo Chrono Sapiens, uma bomba que destruiu linhas do tempo infinitas dentro do multiverso supremo. O E-Big até conseguiu destruir um planeta com um de seus disparos. Então todo esse poder combinado em uma pessoa só, bem, está bem claro que Ben poderia derrotar Besouro Azul. Mas tem um problema aqui quando você combina todos esses alienígenas em seus feitos individuais. Bem, isso faz o Ben parecer um cara de alto nível de poder, e talvez até alguém no mesmo nível dos verdadeiros pesos pesados da Marvel e da corrente contínua. E eu acho que em um vácuo isso poderia até ser verdade. Mas também existem inúmeras situações em que todos esses alienígenas poderosos têm dificuldade contra oponentes muito mais fracos ou são rapidamente derrotados. Então não é como se eles estivessem sempre operando nesse nível de poder insano. Em segundo lugar, esse nunca foi realmente o jeito que Ben luta. Na verdade é o próprio Ben que se segura para não ser ainda mais poderoso. Para começar, ele nunca leva as lutas muito a sério, esse é um grande problema aqui. Em segundo lugar, Ben nunca realmente troca de alienígena para alienígena. Por mais que você goste de vê-lo, faria todo sentido ele começar como alguém. Tipo, acelerado, correr para cima do Besouro Azul, depois se transformar em atualizar para hackear o Escaravelho ou simplesmente se transformar em Enormossauro e mandá-lo voando. Talvez começar como Gravatac, liberar um ataque de gravidade antes de mudar instantaneamente para Cronossauro e congelar o tempo completamente. Qualquer combinação de coisas seria ótima aqui. E Ben poderia fazer isso com o controle mestre, mas ele simplesmente nunca faz isso. Como na luta dele contra Vilgax. Enquanto Ben pode alternar entre os alienígenas, ele faz isso de forma esporádica e muito reativa, nunca alternando entre os alienígenas para pressionar uma vantagem contra Vilgax, ou como na luta dele contra Agrager. Aqui, os vilões dele obtiveram as habilidades de 5 alienígenas juntos. Mas Ben continua tentando lutar contra ele usando apenas um alienígena e só força física, e isso termina com ele sendo nocauteado. E infelizmente é assim que Ben costuma lutar. Enquanto ele poderia escolher entre 60 alienígenas diferentes de uma vez e trocar de forma proativa para aproveitar uma oportunidade, ganhar vantagem e vencer a luta, ele só troca de alienígena de forma muito reativa, basicamente para não perder a luta. Isso não é bom, especialmente contra alguém como o Besouro Azul, que é tão versátil e poderoso quanto todo o arsenal do Ben 10. Mas tem todo esse poder e versatilidade em um só. Com o Escaravelho passando informações para ele, quem deveria ser capaz de analisar. Cada alienígena em que o Ben se transforma procurando pontos fracos ou órgãos vitais. Enquanto o Jaime pode rapidamente se tornar o pior pesadelo do Ben, já que o Besouro Azul pode facilmente neutralizar quase todos os alienígenas do Ben, ele pode atingir oponentes intangíveis como o Fantasmático. Ele pode reverter os efeitos do disparo temporal que o relógio atômico lançaria. Ele já conseguiu neutralizar ataques de magnetismo e gravidade antes. Isso tira muita da versatilidade do Ben. Além disso, embora alguns dos alienígenas do Ben possam ser fisicamente mais poderosos que o Besouro Azul, Jaime é definitivamente forte o suficiente para aguentar firme contra praticamente qualquer um. Aquele Ben em que o Ben 10 se transforma pode tecnicamente ter mais poder bruto.
Destruir planetas e absorver energia universal é insano, mas o Ben é o principal obstáculo no caminho dele. Ele nunca realmente luta até o seu potencial máximo, e isso frequentemente resultou em ele sendo derrotado. Enquanto isso, Jaime e o Escaravelho funcionam muito mais como uma máquina bem ajustada, podendo contra-atacar os alienígenas do bem em tempo real e improvisar durante toda a luta. E para qualquer vantagem que o Ben possa ter, o Besouro Azul tem outra vantagem igualmente ameaçadora nessa luta. É uma disputa acirrada, mas acho que a abordagem completa do Besouro Azul é muito mais eficaz. Ao contrário do Ben, que precisa ficar trocando de alienígena e pulando de um para outro. E é isso que no final das contas vai dar a vantagem para o Besouro Azul aqui. Besouro Azul vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa com certeza. Talvez você tenha ficado até aqui e chegado ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. A gente vai ver mais vídeos como esse toda semana, eu vejo vocês, então até a próxima.